Difícil, não é difícil. Wendel Pinheiro, veja só, né? Eu, assim, eterno otimista, eu queria até saber a sua opinião como Sim. brisolista, trabalhista, identificado com trabalhismo histórico, sobre aquele desabafo, né, de alguém simpático ao seu partido e simpático ao Ciro Gomes, de dizer, olha, o brasileiro é que está errado porque se vende por 3 parcelas de R$ 600. Eu lembrei um expoente muito ilustre do seu partido, Darcy Ribeiro, que não culpava o povo, não culpou o povo sequer na derrota para Wellington Moreira Franco, para a gente Esse falar da discurso aí de tragédia do R$ 600, nosso a Rio de culpa é do Janeiro. povo, Aí eu queria saber é se... um discurso tenista. Exatamente. Aí você veja... Que fazia contra o Vargas, que olha, as legislações sociais compravam o voto dos petebinhos, né? Veja só, o pessoal ali do 171, né, reproduz o discurso desse PT de classe média de culpar o povo, né? Então, eu mencionei aqui, agora eu mostro. Quando saiu essa pesquisa da Datafolha, acho que foi na sexta-feira, né? Uma live lá no 171, o diário oficial do PT Jurídico, com o Leonardo Atucci, daqui a pouco eu falo dele. E o outro aqui colocaram no título, ó, super live, meu Deus do céu. Genocida Bolsonaro de estimação. A culpa é do povo, que tem estima por um genocida, o Wendel Pinheiro. Esse internauta talvez precisa ler muito aquela obra do Jorge Ferreira, O Populismo e Sua História. Tem vários historiadores, cientistas políticos, como a Ângela de Castro Gomes, né, como o Daniel Aron Reis, afins, que fala exatamente do reconhecimento popular àqueles políticos que, pelo menos, na melhor ou na pior das hipóteses, fazem ao conjunto da sociedade medidas políticas. Seja as paliativas hoje com Bolsonaro, onde alça o conservadorismo popular, ou seja, as políticas históricas dos trabalhistas, né, com as legislações sociais. Muito me estranha um depoimento de um cirista que desconhece a história do trabalhismo. E mais ainda, eu gostaria de colocar uma coisa muito interessante para que se dissocie. Uma coisa é o Ciro discursando, outra coisa são o discurso dos ciristas baseados no PND. E a outra, totalmente diferente, são os ciromínios, que nem com conhecimento ideológico do PND fazem, na verdade, o Ciro como seu objeto de adoração. Então, são 3 categorias diferentes. E aqueles que compreendem o discurso do Ciro, sendo ciristas, e que entendem o PND como uma reinterpretação, ainda que à direita, da linha trabalhista, referente ao trabalhismo varguista, ao nacional reformismo de Jango e ao socialismo moreno de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, aqueles que reconhecem, esses geralmente entram no PDT, mas é uma minoria. Eu diria que 5 a 10% dos ciristas realmente entram no partido, militam no partido, nos movimentos de cooperação partidária e nos diretórios, e é a estes que eu dou o meu respeito. Quadros como Alecos Elefthérios, aqui de Canela, quadros como Fábio Zavitovski, que é uma pessoa querida, que, embora cirista, mas ele é filiado ao partido de Uberlândia, e um quadro de qualidade, aonde eu tenho um profundo respeito. Ou seja, para contar nos dedos, são poucos ciristas que eu, o Wendel, respeito e reputo, porque tem militância partidária, constroem partido, ainda que na visão do campo do cirismo. Mas eu respeito. Agora, pessoas que defendem o Ciro como o seu santo de adoração, mas sem qualquer conhecimento do trabalhismo, e que falam que o trabalhismo é mofado e ainda não entram no partido e querem questionar internamente o partido, esses não têm moral. Porque para questionar o partido, ou a pessoa ou está dentro do partido, ou mesmo se estiver fora, pelo menos ter tido uma vida orgânica, seja nos movimentos sociais ou seja em partidos políticos. Então é essa questão que eu já queria colocar já há algum tempo, Rômulo, que, por exemplo, quando você faz as críticas ao PDT, PT, PCdoB, você tem uma vivência partidária, Rômulo, uma vivência de movimentos sociais, através do duplo expresso. Quando o Nildo faz, é porque ele é um dirigente partidário, e assim sucessivamente. Agora, quem está de fora, nunca teve experiência político-partidária, atua em movimentos paralelos e não entra em uma organização partidária ou em movimento social capaz de interferir a realidade, não merece ter a sua crítica ouvida com seriedade. Wendel. E aí você veja o tamanho da tragédia, né? O nosso amigo ali, JC Lula Barbosa, mandando Lula se fuder no desespero dele por ter que retweetar o Bolsonaro. E eu falei, olha, eu partilho da sua dor. E aí, olha só, quem que mais se aproximou da análise do que representava estruturalmente a delação do Dario Messer? O Reinaldo Azevedo, alguém conservador, né, um liberal político, foi quem mais se aproximou. Então, veja você, eu coloquei aqui nas redes sociais o print do texto dele, quem quiser ver. É o grau de conscienciosidade do Reinaldo Azevedo. Vai lá, aí veja só, a Antobastos... Depois virou liberal conservador. A Antobastos compartilhou no Twitter e colocou o Bretas, o juiz Bretas, né, da
Justiça Federal do Rio, com a lista de 400 clientes da Ariel Messer. Isso é uma porrada, gente. A ditadura do dossiê dos rabos presos está calando os políticos brasileiros. Quem vai quebrar o código de silêncio? Ó, e aí me marcou e colocou o texto do Reinaldo Azevedo, e eu comentei o seguinte sobre o texto do Reinaldo Azevedo, inclusive a avaliação que eu passei para o próprio. O texto correto do Reinaldo Azevedo, mas que carece de uma complementação, que é o aspecto transnacional. Ele fala que quem pegou pelo saco a elite brasileira e vai operar esses dossiês, está certo. Na ponta são os prepostos aí, Justiça Federal, militares, mas acima de todos está o imperialismo. Aí veja isso, o que significa esse sequestro, Wendel Pinheiro, e como o pessoal se entrega. Essa sujeita aqui, Daniela Lima, que eu acho que é da CNN Brasil, salvo engano, ela botou o seguinte, ó, bastidor 360, Dario Messer é o delator que pode fazer da câmbio desligo, a operação da Polícia Federal. Gente, me dá até frio na espinha quando eu vejo isso. Algo muito, muito, muito maior do que a Lava Jato de Curitiba, por exemplo. Ele deve arrastar... Ai, gente, não vontade de chorar, sinceramente. Ele deve arrastar novos setores da economia para o centro das investigações do Ministério Público Federal. Ligue no 577, que é o canal dela. Sinceramente, quando eu vejo isso, a destruição do Brasil, já foi a destruição da engenharia pesada, da cadeia de óleo e gás, da indústria naval, e a sujeita fala como se fosse bom, muito, muito, muito maior do que a destruição de Curitiba, e setores inteiros da economia, me dá vontade de chorar, me dá vontade de esganar quem fica dando aulão do que é CC5, em vez de cobrar quem dentro do seu partido tem a obrigação de expor isso. Os senadores do seu partido pedirem o que está no cofre do Senado. Não, olha, meu Deus do céu, olha o que está vindo. Aí, ao contrário disso, né, o Reinaldo Azevedo falando, olha, o que está vindo aí é a juristocracia, a chantagem. Passou de Curitiba para o Rio de Janeiro agora, os operadores do dossiê da chantagem. Aí vai o Expresso, complementa, falando em nome e interesse do imperialismo. Aí vai o sujeito, o influenciador digital, com verniz intelectual, sofisticação, e sai em defesa dos irmãos Marinho, em vez de falar disso aqui, ó, dos setores que vão ser destruídos com base nisso, o papel estrutural da secretária transnacional. Mas, enfim, são os limited hangouts, assim, é uma tragédia, sabe? O pessoal fala, você... Da Nutella da década de 2020, infelizmente é isso, Romulo, chega a ser entristecedor. Enquanto isso, já temos já o planejamento econômico para 2021, e de acordo com Guedes, 11% de corte para a educação, 6% de corte para a saúde, e sem contar que toda a esquerda não coloca em conta essas questões e ainda se silencia em questão à lista VIP da Odebrecht, a questão do esquema do Banestado, e só por incrível que pareça, duplo expresso e o esforço solitário e hercúleo do Roberto Requião, inclusive até participando de blocos como o do nosso querido economista Cássio Moreira, que eu gostaria que um dia você pudesse ouvir, que esse é um economista trabalhista. Inclusive, a tese de doutorado dele é sobre o plano do governo Goulart, o plano nacional econômico do governo Goulart.